perguntou se determinado medo é normal de sentir, é natural, se nós nascemos com medo, se nós aprendemos o medo, qual que é a diferença entre medo e fobia? Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Pois então, o medo é um movimento, é uma disposição que a gente tem de se afastar de tudo aquilo que possa nos causar dor. Ou seja, é o potencial do nosso instinto. O instinto é a maneira psicológica, como a gente funciona. Buscar o prazer, fugir da dor de forma mais intensa e imediata possível. Então o medo é como se fosse um efeito desse instinto. E não, nós não nascemos com medo. Uma criança não nasce com medo de uma imagem, com medo de altura, com medo de um bicho peçonhento. Ela aprende no decorrer da vida dela. O que a gente tem um corpo, uma forma de funcionar, um corpo que foi programado para funcionar de uma determinada forma e que ele vai reagir a diferentes estímulos de maneira diferente. E essa reação ela pode ser tanto prazerosa quanto dolorosa. Por exemplo, se alguém colocar uma luz muito intensa nos seus olhos, o corpo vai reagir independentemente da tua vontade. As pupilas vão se contrair, aí você pode sentir um desconforto, dor, enfim. Então, o corpo, ele tenderá a ter efeitos prazerosos ou dolorosos mediante diferentes estímulos que muitas vezes independem da nossa vontade. E, portanto, ao perceber algo doloroso, desconfortável, e a gente já conversou um pouquinho sobre dor, caso você tenha perdido, sugiro voltar nos vídeos anteriores, porque a dor é a sinalização, é a indicação biológica de que algo não vai bem, de que algo está sendo lesionado ou sendo violentado. A partir do momento que você aprende que determinado estímulo, determinada situação, coisa, enfim, te traz esse desconforto, te traz a dor, surge a possibilidade de ter medo frente àquela situação específica. Por exemplo, a criança não nasce com medo de uma aranha. Ao tomar uma picada de aranha, ela vai sentir dor pela picada, pelas reações que possam surgir, e aí sim ela pode desenvolver o medo da aranha. Nesse sentido, o medo, ele, como efeito colateral, ele pode ser um auxiliador da vida ou até mesmo da sobrevivência, a partir do momento que ele está atrelado a evitar possíveis dores e as dores sendo uma indicação biológica de que algo não vai bem. O medo ele é ensinado, seja por educadores, seja pelo próprio histórico de experiências, porque como é a disposição psíquica de se afastar de tudo aquilo que possa nos causar dor, então seja de uma própria experiência, caiu, se machucou, quebrou o joelho, ou não necessariamente tenha passado pela experiência em si, mas ouviu de outros ou refletiu sobre a possibilidade da dor, seja um divórcio doloroso, a possibilidade de uma doença, enfim. Então, tudo aquilo que ou a gente ouviu sobre determinada realidade que foi dolorosa, ou a gente passou que nos causou dor, é comum, é natural a gente não querer passar por essa situação novamente. Seja algo físico, seja uma emoção, alguém que vivenciou, experienciou uma crise forte de ansiedade pode desenvolver um medo, digamos assim, de não querer passar por essa situação, por essa dor novamente, escalando aí outros problemas para outras situações. Já a fobia é quando o medo ele perde essa funcionalidade, essa finalidade e impede de viver bem. Digamos que alguém tenha medo de sair de casa em determinado horário, passar determinados pontos específicos, porque a probabilidade de ser assaltada, sei lá, é grande. Ok, ela está evitando uma possível fonte de dor, que como efeito colateral não deixa de ser uma certa proteção. A fobia é quando
esse medo ele perde essa finalidade e a pessoa chega num ponto que ela não sai de casa, independentemente do horário, do dia, do lugar, e ela limita, ela dificulta o viver dela. Medo é a disposição que nós temos de nos afastarmos de qualquer possibilidade de fonte de dor, sendo dor uma indicação biológica de que algo não vai bem, de que algo possa estar sendo lesionado, violentado, e eles auxiliam na busca de um bom viver. Já a fobia é quando ela impede essa busca, limitando o viver.